O modelo de Dalton, o modelo das pressões parciais, diz o quê? Que uma mistura de vários gases terá a pressão total igual à somatória das pressões dos constituintes considerados individualmente à mesma temperatura e volume da mistura. Portanto, pegando aqui um exemplo com dois gases, a pressão total vai ser a somatória das pressões avaliadas de cada um dos gases avaliados no mesmo volume e temperatura da mistura. Então a pressão total vai ser a somatória das pressões. Se eu passar dividindo aqui a pressão, eu tenho aqui as pressões, as frações de pressão aqui, né? Pressão de cada um dos gases pela pressão total. Pela equação dos gases ideais, eu tenho que PV igual a N, número de mols, R, constante universal pela temperatura. Então eu tenho a pressão do meu gás 1, nesse exemplo usando dois gases, a pressão do gás 2, usando a equação dos gases ideais. Só que eu sei que o volume de cada um dos gases é o volume da mistura, então o volume 1 é igual ao volume 2, que é o volume total, e a temperatura a mesma coisa, a temperatura 1 é igual à temperatura 2, que é a temperatura da mistura. Portanto, fazendo a substituição, eu tenho que essa temperatura T1 é a própria temperatura da mistura e o volume V1 é o próprio volume da mistura. Se eu passo pressão 1 dividido pela pressão total da mistura, eu tenho que a temperatura e o volume e a constante universal vão cortar, portanto a pressão de cada um dos gases pela pressão total vai ser a relação entre o número de mols desse gás e o número de mols total da mistura, que é a fração molar. Logo eu tenho aqui o conceito da pressão parcial. A pressão de cada um dos gases vai ser a fração molar vezes a pressão total da mistura. Então, pegando aqui um exemplo, a composição do ar seco. Um ar seco na atmosfera é composto basicamente de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, 0,03% de gás de óxido de carbono e diversos outros gases nobres. Para efeito de cálculo, vamos considerar aqui uma mistura com 1,8 kmol, composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, 0,1% de gás carbônico. Isso aqui, as frações molares, ele já está informando. A pressão de 100 kPa e temperatura de 25 graus Celsius. Para esse gás, determina as pressões parciais de cada um dos gases. Então, esse exemplo aqui é direto, né? Eu tenho que, usando o conceito de pressão parcial, a pressão de cada um dos gases vai ser a fração molar pela pressão total da mistura. A fração molar já foi dada no enunciado, então eu tenho a pressão de cada um dos gases, é a fração molar pela pressão total, que é 100 kPa nesse exemplo. Isso significa o quê? Que eu posso dizer que o meu nitrogênio nessa mistura está a 78 kPa, o oxigênio a 21 kPa, o argônio a 0,9 kPa e o dióxido de carbono a 0,1 kPa. Esse conceito de pressão parcial é muito importante porque ele vai em refrigeração, porque ele vai ajudar a explicar por que a gente pode considerar a água como o gás ideal na mistura. Nós vamos ver isso nas próximas aulas.